Oi! Começamos mais uma live de toda quarta-feira, às 8h32. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as avaliações no autismo. Então eu vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. Tô com a camiseta de terapeuta, né? Poder dos terapeutas aqui, pra gente conversar um pouquinho sobre avaliações no autismo, né? Eu peguei uma lista bem legal, com bastante avaliação pra gente trocar um pouquinho sobre isso hoje. Oi, gente! Me deem um oi falando que está tudo bem com o áudio por aí. Bom, vamos lá. Falar então dos testes de avaliação para autismo. Quem for terapeuta e estiver por aí na sala já me conta que testes que vocês usam, tá bom? Eu vou trazer vários testes, não quer dizer que eu use todos, não quer dizer que eu conheça todos, tá? Eu pesquisei para ver tudo que tinha de testes que as pessoas usam, que os terapeutas usam, principalmente os neuropsicólogos, né, usam. E aí eu achei uma listona que vai sair texto no blog. Então quem ainda não conhece o blog, já vai lá, vou deixar aqui embaixo, tá? É www.paulinha, tô escrevendo aqui, paulinhapsicoinfantil.com.br/blog. Então eu vou, depois que eu fizer a live, vou fazer um texto pro blog também, porque aí o legal é que depois vocês podem ir lá ver, tipo, né, por escrito, assim, sobre cada teste, beleza? Carol contou que ela usa o Protea, CARS, ATA, ABC e o ESC, beleza. Vou falar sobre eles hoje. E o ADUS é o sonho de consumo do terapeuta, mas realmente, vocês sabem quanto custa o ADUS, pessoas que estão nessa sala? É chocante o valor do ADUS, né? Eu tenho um reel sobre isso. E a última vez que eu vi, ele tava custando 4.000 euros. Fora a parte de... o curso que você tem que fazer para aprender a aplicar, né? Que também é caro, gente. Então, assim, o dia que você vê uma neuropsicóloga, uma psicóloga que tem o ADUS, valoriza aquela sessão, porque custou caro para ela, né? Ter aquele instrumento de diagnóstico. Mas o ADUS, realmente, ele é padrão ouro no mundo todo, né? Acredito que ainda é o melhor teste para avaliação de autismo, tá? Mas vamos lá. Então, assim, ó, gente, tem uma coisa muito interessante que eu queria trazer antes para vocês, que eu também vou pôr no site depois, tá? Então, quem perder essa questão, esse PDF, vou colocar no site. Existe uma diretriz de atenção à reabilitação da pessoa com TEA, feita pelo Ministério da Saúde em 2000 Que ano que foi? Esse aqui, 2013. E aí, nesse documento, é um documento super legal, sério. Eu sinceramente, eu não conhecia, nunca tinha visto esse PDF, ele é super completo, assim. Só não vou virar a tela, porque depois eu tenho que pôr o celular de novo e tal. Mas tem, assim, deixa eu ver quantas páginas tem. Tem, umas 50 páginas. 40 e pouquinhas páginas falando um pouco sobre o autismo. Como que o Ministério da Saúde no Brasil, né, vê o tratamento e tal. E os únicos 2 testes que tem nesse documento são o IRD, vocês conhecem o IRD? Indicadores Clínicos de Risco para o Desenvolvimento Infantil, e o MCHAT. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, ele traz esses 2 instrumentos de uso livre, beleza? Vocês conhecem esses 2, gente? Para quem quiser, eu também vou deixar no site o PDF dos testes que a gente pode divulgar pela internet, tá? Então, depois lá no blog vai ter esse texto com os PDFs dos testes autorizados. E ainda, a Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2017, também fez um documento sobre triagem precoce para autismo. E nesse documento, eles divulgaram que um teste bom para rastreio do autismo era o MCHAT, beleza? Então lá nesse documento, que eu também vou deixar o PDF depois aqui no blog, tá, galera? Eles até deixam, né, a versão final do MCHAT em português, para que as pessoas possam usar. Arrasou, Carol. Teve professoras mara. Então, o MCHAT é um que, assim, ele é bem básico, tá? Vou começar por ele, tá, gente? O MCHAT tem 23 perguntas. Significa... não achei o nome inteiro aqui. Modify, checklist,
for Autism in Toddlers, que é um checklist modificado para autismo em crianças. Ele tem 23 itens e ele é usado, né, os pais que respondem, então a gente vai perguntando, os pais vão respondendo, crianças de 18 a 24 meses, com respostas de sim e não. Então ele é bem básico. Eu vou ler com vocês alguns exemplos de perguntas, tá? Pergunta número 1. Seu filho gosta de se balançar, de pular no seu joelho? Sim ou não? Seu filho tem interesse por outras crianças? Sim ou não? Vou para a pergunta 10. Seu filho olha para você no olho por mais de um segundo ou dois? Sim ou não? Seu filho imita você? Sim ou não? Seu filho olha para as coisas que você está olhando? Atenção compartilhada? Sim ou não, tá? Então, é bem basicão esse teste, né? Ele é de rastreamento, realmente ele é... Assim, não é para fechar diagnóstico, tá? O MChat não é um teste que eu diria assim, nossa, use ele para avaliar e fechar diagnóstico. Não, ele é para você começar a investigação. Então, digamos que chega um paciente no teu consultório e aí você fala assim, por causa dessa anamnese parece que ele é autista, já vou fazer o MChat com esses pais. Porque aí você já direciona as perguntas, né, do MChat para conseguir fazer esse rastreio se pode ou não ser autismo, tá? Eu realmente sou muito fã do ADOS para fechar diagnóstico, tá? Eu não aplico porque eu realmente não tenho, mas eu sempre envio para a neuropsicóloga que tem o ADOS aqui em Curitiba, que é uma colega minha, para ela aplicar o ADOS nas crianças que eu fico em dúvida de autismo. Eu penso assim, seria legal essa criança aplicar o ADOS. E aí a Mari aplica, tá bom? Então depois eu vou postar para vocês esse PDF das diretrizes sobre o TEA, que é bem bacana, bem completinho, tem assim os principais características de autismo, como é que trabalha, como que é a intervenção, muito bom, tá? Alguém falou dos autores, deixa eu ver os autores que estão aqui. São muitos autores. Depois eu mando pra vocês, tá bom? Lá no blog. Então vamos lá, vou começar pelo Protea. Se quiserem anotando coisinhas, tirando dúvidas, também podem mandar, tá? O Protea é um instrumento interdisciplinar, tá? Que também é com entrevista clínica para crianças de 24 a 60 meses de idade, especialmente aquelas não verbais com suspeita de autismo e outros transtornos da comunicação. Ele tem padronização brasileira, o Protea. E aí vem uma informação interessante para vocês psicólogos, tá? Na psicologia, na teoria, a gente só poderia usar os testes que são aprovados pelo SATEPSI, né? Que é o site lá do Conselho Federal de Psico. Só que, quando você entra no SATEPSI, né, satepsi.cfp.org.br, e você escreve autismo, não tem nenhum teste que esteja dentro da validação do SATEPSI para aplicar para autismo, tá? Essa é a parte bem chata, né? Porque seria muito legal ter um teste que fosse validado a nível, né, território brasileiro todo e tal. E aí, o que acontece é que, deixa eu achar aqui a parte que me explicou sobre isso, que alguns testes têm uma padronização brasileira validados pelo CFP. Então, o teste não está dentro do SATEPSI, lá do SATEPSI, tá? É um jeito de falar, né? Mas ele tem uma padronização brasileira. Então, tomem cuidado com isso, tá? Porque tem muitos testes aí que você encontra online e tal, mas não necessariamente eles têm padronização brasileira. E aí você tem o direito de usar um teste que não é padronizado apenas como extra, sabe? Quando você vai fazer um relatório de uma criança, possivelmente se você usar um outro teste que não está no site do CFP e não está autorizado, você não deve colocar no seu relatório, tá? Você usa informalmente, a gente diz assim. Mas bom, gente, eu gosto muito de fuçar testes, né? Então volta e meia eu entro nas coisas lá dos Estados Unidos e fico vendo o que tem de novidade por lá. Porque existe a chance depois de alguém trazer pra cá, né? Alguém traduzir e validar ele aqui no Brasil. Isso é muito comum fazer em mestrado. Então, se você, psicólogo, né, tem a vontade de fazer um mestrado, pegar um teste americano e validar para o português é uma grande ideia, assim, de você fazer um projeto bem legal de mestrado, importantíssimo, porque a gente não tem tantos instrumentos bons no mercado. Então, o Protea é um sistema de avaliação do transtorno do espectro autista, tá? Ele foi feito em 2016, é um teste relativamente recente, né? Eu acho que é um dos mais recentes que tem para autismo. Alguém usa o Protea? A Carol falou que usa o Protea, né? Alguém mais usa o Protea aí? O Protea, deixa eu ver só mais uma informação aqui. Finalidades, eu quero achar... Bom, ele não tem tempo limite, ele é aplicação individual.
contempla entrevista e 3 sessões de observação do comportamento infantil, com cerca de 45 minutos de duração cada. Aí, materiais necessários é um kit de brinquedos, manual de instruções, protocolo de registro, um gravador de vídeo e caneta. Então, ele é composto por um roteiro de entrevistas. Beleza. Como eu não tenho acesso ao Protea, eu não consigo ler ele para vocês, né, gente? Mas essa é a informação, tá? O Protea é um teste bem bacana para avaliar autismo. E, se eu não me engano, o preço dele não é tão absurdo. Carol que tá aí, não sei se a Carol ainda tá aí, mas se ela tiver o Protea, não é tipo 4.000 euros, né? Acho que ele é um preço mais acessível. Daqui a pouco eu pesquiso, se vocês quiserem saber. Beleza? E aí, bom, outro instrumento que a gente tem, que eu comentei no começo, é o MChat, que foi feito em 2009 e traduzido por doutora Rosa Miranga Rezegue. Tá? Então, ele também é americano e foi traduzido. Então, na teoria das leis do Brasil, tá? O uso da MChat ela é obrigatória para crianças em consultas pediátricas de acompanhamento realizadas pelo SUS. Tem até o número da lei aqui. É 13.438/17. Então, na teoria, tá, gente? O MChat é um instrumento que todos os pediatras deveriam usar quando se desconfia de autismo. Mas, eu acho que, infelizmente, é raro que usem, tá? Se eu estiver errada nessa informação, me corrijam. Mas eu tenho minhas dúvidas, né? Se usam mesmo. A versão atualizada do MChat conta com uma segunda parte, que é uma entrevista de segmento que ajuda a afinar a avaliação. Então, as respostas dos itens conta as observações dos pais em relação ao comportamento do filho. Então, isso a gente já tinha falado, né? Que é uma entrevista de avaliação que os pais respondem, tá? Vamos lá. Então, a escala classifica as crianças em 3 níveis no MChat, tá, gente? 1 é baixo risco, pontuação de 0 a 2. O 2 é risco moderado, pontuação de 3 a 7. E o 3 é alto risco, pontuação de 8 a 20. Essa escala eu também vou deixar no texto do blog depois, porque o MChat você pode ter acesso, você pode usar. Se você é mãe e está desconfiando que seu filho pode ter autismo e você está na dúvida, pode pegar o MChat e dar uma olhada, sabe? Claro, você não vai fechar o diagnóstico do seu filho sozinha, né? Mas você pode usar ele para levar, de repente, para o teu médico, para o teu pediatra e já nortear o olhar dele e falar, olha, nesses pontos aqui meu filho me chama atenção. Porque ele faz isso, ele não faz isso, tal. E aí você já tem um embasamento maior para não acontecer aquilo que a gente já conversou na live que teve as outras 3 mães. Quem tava aí lembra, né? De acontecer das mães irem em 1, 2, 3 médicos e os médicos falarem, ai, não é nada, você que tá vendo coisa no seu filho. Ai, não, você que tá estressada, nem é nada, teu filho tá bem, o desenvolvimento dele tá bem. E sempre foi autismo, tá? Nos 3 casos e tantos outros do consultório isso aconteceu. Então, quando a mãe já chega mais armada, entre aspas, assim, né? Claro que não deveria ser função das mães, eu sei disso. Mas, infelizmente, né, é uma questão. Ó, a Carol falou que o Protea custa R$300. Super ok! Vocês preferem Protea R$300 ou a dos 4.000 euros? Né, gente? O Protea é bem acessível para um terapeuta, claro. O pai não tem nada a ver com isso, né? Esse papo aqui é mais pensando nos terapeutas também. Então, Protea, né? Carol gosta dele, Carol? Você indicaria o Protea? Dos que você usa, você acha que é o mais legal? Eu geralmente indico para neuro, tá? Porque eu não sou especialista em avaliação neuropsico. E geralmente, quando é avaliação específica, eu prefiro que passe por uma psicóloga, uma neuropsicóloga que eu confio, que, por exemplo, a Carol é uma lá em São Paulo, que tem todos os testes, tá? E aí, eu já faço avaliação para intervenção. Meu foco é bem mais intervir do que avaliar neuropsicologicamente, assim. Mas isso não impede que eu tenha o conhecimento, que eu aprenda, né, sobre isso, porque faz parte de saber. E aí vem eu podia até trazer para vocês a monografia, pra vocês saberem. Bom, mas depois eu faço um post sobre isso. E aí tem um outro aqui, que é a CARS. A CARS eu acho que vocês conhecem, né? Eu acho que quando eu comecei a estudar autismo, a CARS foi a primeira que eu tive contato. E assim, eu também acho ela muito superficial. Eu acho que a CARS e a MChat servem como rastreio, sabe? O Protea também tem essa questão um pouquinho fraco. Que pena. Acho que só o ADO salva, né, nesse ponto, assim. Mas não sei, porque eu realmente não fiz o curso do ADOS. Mas parece que ele é bem completinho.
Bom, a CARS e o MChat tem essa questão de serem um pouquinho superficiais na avaliação, né? Como os pais que respondem, você pergunta e eles respondem, varia muito do olhar do pai para aquela criança. E uma coisa que pode acontecer é assim, que já aconteceu comigo, tá? Ah, e seu filho, ele olha no olho, e aí a mãe já sabe que se não olha no olho, pode ser um sinal de autismo. E como ela tá numa fase que talvez ela ainda não quer lidar com aquilo, ela fala, ele olha no olho sim, ele super olha no olho, nossa, ele sempre olha no olho. E aí você marca sim, ele olha no olho. Porém, quando você vai, né, interagir com a criança, você olha a criança e fala, nossa, mas ele não olha no olho. Só que aquela mãe, naquele momento da entrevista que você perguntou pra ela sobre, ela tava respondendo o CARS com você, ou a MChat, né? Ela realmente não queria lidar com a possibilidade do diagnóstico e ela deu uma fugida, assim, foi pela tangente, sabe? Então, esse é um risco que se corre nessas tabelas mais simples, tipo CARS e MChat, tá? Fico alerta. Então, eu recomendo assim, que o que eu fazia desde o começo, que foi uma coisa da minha cabeça, gente, mas funcionou, tá? Eu aplicava CARS com os pais, então os pais iam lá e eu respondia, eles, né, respondiam, eu ia marcando, e depois que eu conhecia a criança, eu ia lá e eu respondia a CARS com o meu olhar da criança, porque no começo eu só sabia usar a CARS, né? A CARS era a mais fácil, a mais conhecida, e era ela que tinha, era ela que eu sabia lidar. E aí eu via quanto que batia ou não esses scores, e eu mostrava para os pais, eu falava, ó, sua avaliação deu tanto, e sua... Então, Silvia, mas se eu entrei no SATEPSI, não tá lá. Não tem nenhum teste de autismo validado lá no SATEPSI. Juro, entre aí e dê uma olhada. Eu entrei até ontem pra garantir essa informação e não tá lá. Não tem nenhum teste de autismo lá. Mas, né, sei lá, vai que eu olhei errado, mas depois dei uma olhadinha. Eu realmente não encontrei. Fiquei bem chateada, falei, nossa, não tem nenhum teste que está validado dentro do sistema de psico. Então depois eu sentava com os pais e eu mostrava os dois, sabe? Eu falava, ó, esse foi o meu olhar dentro do que eu avaliei do seu filho e esse foi o que vocês responderam. Vocês veem diferença? Vocês entendem por que é diferente? E aí eu jogava uma real, né? Porque, sinceramente, quando eu comecei a atender autismo, era isso que eu sabia fazer, né? Eu tinha a CARS e eu usava ela. Então a CARS, ela mede 3 grandes áreas, tá bom? Desenvolvimento social comprometido em relação às pessoas, objetos e acontecimentos, distúrbio da linguagem e habilidades cognitivas e início precoce do transtorno antes dos 30 meses de idade. São as definições que tem dentro da CARS. Ela tem 15 itens. Eu não uso ADOS porque eu sinceramente não tenho curso, tá, Silvia? Nem o material, mas eu sou muito amiga de uma psicóloga, uma neuropsicóloga aqui de Curitiba que usa e eu sempre troco informação com ela. Então eu diria que o ADOS ainda é o melhor teste de avaliação de autismo. De todos esses que eu vou falar pra vocês hoje, o ADOS é padrão ouro no mundo, não tem como comparar, né, com os outros, assim. Então, se você tá buscando um pro seu filho, ou não sei se você é psicóloga ou mãe, o ADOS é importantíssimo, tá? Ele é bem importante, bem bom. Beleza, então a CARS, ela tem 15 itens. E aí uma coisa que me preocupa bastante na CARS, quando a gente avalia, é que ela tem uma escala que varia de 15 a 60 pontos. E aí, a própria escala avalia se é autismo leve, moderado ou grave. E a gente sabe que pela definição do DSM, né, não é tão simples assim um autismo leve, moderado ou grave. E tem muito mais a ver com o suporte que essa criança precisa, ou esse adolescente, né, do que necessariamente com as características ou sintomas que aparecem, tá? Então isso é um ponto que é bem difícil da CARS, assim. Às vezes o pai faz e aparece autismo grave, daí eles ficam, ai, nossa, meu filho é autista grave e tal. E daí dá muito medo, né, dessa questão de ser autista grave. Realmente, o ADOS, o curso é em espanhol. Pois é, não tem no Brasil, né? Tô pensando se alguém que eu conheço fez o curso em português, mas eu acho que teve uma vez aqui em Curitiba, Carol, através das meninas do Instituto Completude, da Márcia. Acho que era isso. Então acho que teve uma vez sim uma formação do ADOS em Curitiba, mas também era bem cara, tipo 3 mil reais. Algo assim, era o valor alto e o valor do material também, né, muito caro. Mas vou voltar lá na CARS. Todo mundo conhece a CARS? Acho que sim, né, gente? Então a CARS é essa escalinha bem básica, vou colocar no blog depois, tá aqui embaixo, ó, paulinhapsicoinfantil.com.br/blog, beleza?
Vamos lá. Então aí depois de um tempo saiu a Cars 2. Então a Cars oficial saiu em 1980. É muito antiga. E aí depois de um tempo, em 2010, saiu a Cars 2. Porém, não temos padronização dela no Brasil, tá? De acordo com esse lugar que eu tô pesquisando aqui, todas as informações para vocês. Ainda não temos. Quem sabe alguém tá fazendo um mestrado aí vai validar e padronizar a Cars 2 pro Brasil, né? Aqui fala que a comercialização da Cars 2 você só encontra em sites americanos. E aí chegamos na ATA, que é de 1999. Então esses testes que são muito antigos, tia Paulinha fica chateada. Eu gosto de coisa moderna, eu gosto de coisa funcional, eu gosto de coisa online, eu gosto de praticidade. E infelizmente não temos muito ainda na questão de testagem para autismo, mas a esperança ela continua em mim. Que alguém vai criar um teste bem bom e bem legal pra gente conseguir usar online, com essa praticidade de fazer, de já ter no computador, sabe? Tudo bem, gente, tudo bem. Beleza, escala de traços autísticos é a ATA, tá? Avaliação de traços autísticos. Então ela é de 1999, ela é utilizada para avaliar o autismo. Seu ponto de corte é de 15, então também são perguntas que os pais respondem. Pontua-se 0 se não houver a presença de nenhum sintoma, 1 se houver apenas um sintoma e 2 se houver mais de um sintoma em cada um dos 36 itens. E aí você realiza uma soma simples dos pontos obtidos. Essa escala tem padronização brasileira, então a ATA é uma escala que você pode usar informalmente, até onde eu sei, porque ela não está no SATEPSI, né, no site oficial de psicologia. Mas ela é uma escala que você encontra assim no Google. Você põe download, escala ATA, você acha ela, sabe? Então é muito fácil de usar. Mas beleza, na conclusão eu tenho uma ideia bem interessante para os terapeutas que estão na dúvida de que escala usar e como usar. A gente vai chegar nessa conversa, tá? Vamos pro próximo. Aqui me traz o ATEC. Vocês conhecem o ATEC? Alguém conhece o ATEC? É uma escala criada em 1995. Se chama Avaliação de Tratamento do Autismo. Em inglês Autism Treatment Evaluation Checklist, então é o ATEC. Essa é uma ferramenta bastante usada na comunidade do autismo. Eu, sinceramente, nunca usei, tá, gente? Mas está aqui, né, sobre essas questões. O ATEC é usado por pais e pesquisadores, bem como por escolas clínicas, médicas e comportamentais também. O ATEC contém um total de 77 questões classificadas em 4 subescalas. Fala, linguagem, essa cada uma é uma área, tá? Aí aqui é uma área tripla, ó, comunicação, sociabilidade, sensibilidade sensorial, cognitiva, física, saúde e comportamento. Tem mais que 4 subescalas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 subescalas, né? De acordo com o que eu li. E o inglês... o ATEC está disponível em 20 idiomas diferentes. Português, chinês, tcheco, japonês, francês. Interessante. Alguém conhece a ATEC? Eu já tive uma família que a própria mãe usava e pontuava pro próprio filho. Então ela ia lá e a cada 6 meses fazia essa testagem para ver quanto que o filho estava evoluindo. Eu não conheço muito sobre essa escala, mas eu tô trazendo para vocês até pra gente pesquisar, né? Conhecer melhor, mas ela não tem padronização brasileira, não é uma escala reconhecida pelo CFP. Então talvez se o psicólogo ou o pai quiser usar informalmente, ok, mas você não pode usar ela para medir de fato o seu paciente, tá? Acho que vai ver que é por isso que eu nunca usei, né? Mas tem uma tradução para o português aqui. Eu vou até pegar o link e vou abrir para te dar uma olhadinha nas perguntas. Ou depois a gente faz uma outra live e a gente responde juntos, tá bom? Mas eu achei interessante, né? 77 perguntas. De repente, se ela não é tão superficial igual as outras, a gente pode pesquisar. Lembrando que ela não é padronizada, infelizmente. Vamos lá, próxima. Autism Behavior Checklist, é o ABC, que a Carol falou que usa aí. Ele é um questionário constituído por 57 itens, elaborados para avaliação de comportamentos autistas. Beleza. Os itens dessa escala, na forma de descrições comportamentais, foram agrupados em 5 áreas de sintomas: sensorial, relacionamento, uso do corpo e de objetos, linguagem e habilidades sociais e de autoajuda. Então são essas as 5 áreas que o ABC ele mede. Então a análise da escala propõe 17 itens comportamentais pontuados com nota 4, que são considerados altamente indicadores de autismo. 17 itens pontuados com nota 3, 16 itens pontuados com nota 2 e 7 itens com nota 1.
considerado poucos indicadores de autismo. E aí tem um resultado médio, que a partir de 78 pontos para o autismo. Ele mede também retardo mental. Eu nunca usei esse teste, na verdade. O ABC aparentemente é capaz de identificar sujeitos com alto nível de comportamento autista. Curiosa essa frase, né? O que é um alto nível de comportamento autista? Será que são características de autismo mais visíveis? Autismo mais grave? Autismo menos? Curioso, porque a gente sabe que o DSM-5, ele tem a sua forma de identificar se o autismo é leve, moderado e grave. E a gente só pode usar a forma que o DSM enxerga. A gente não pode inventar que porque uma criança não fala ou... A gente não pode falar, é por isso que é grave. Não é isso que mede a gravidade, né? Os níveis do autismo, tá, gente? Mônica, eu vou depois pôr no blog, tá bom? Todos os nomes das escalas que eu passar pra vocês hoje, eu vou pôr no blog. Eu não vou escrever tudo aqui, porque, assim, eu preciso seguir um raciocínio. Aí se eu paro pra escrever, eu me perco no raciocínio. Mas espero que você entenda. Mas depois, eu até deixei o blog aqui embaixo, que amanhã ou depois eu com certeza posto essas informações pra vocês lá, beleza? Legal, Carol, essa informação é bem legal. A Carol disse que a CARS, ela sente, né, que a CARS e a ABC detectam autismo de moderado para mais. Isso é muito bom, essa que você falou, porque realmente as pessoas têm muita dificuldade em avaliar autismo leve, né? E é aí que o ADOS vem, porque o ADOS eu acho que ele é muito bom para isso. E a ATA pega o autismo leve. Bem boa a sua colocação, gostei. Legal, Carol, obrigada por compartilhar com a gente, porque você é neuropsicóloga, né? Então é bem bom você trazer essas informações. Vamos para o queridinho ADOS. Foi feito em 1989. Chegou no Brasil só esses tempos, né? Curioso. Deixa eu ver quando foi a tradução do ADOS. Alguém sabe de cor? Tradução ADOS Brasil. Vamos ver, porque eu não sei. Mas só para ver como a gente é atrasado, né? Se o teste nasceu em 1989 e agora que a gente usa... 2019. Gente, 2019, é isso mesmo? Tradução e validação. Tô descobrindo junto com vocês aqui. Tradução e validação do ADIR, que é da ADOS também. 2009. Foram longos anos aí, né, pessoal? Porque se ela foi criada em 1989, chegou aqui só em 2009, é isso mesmo? É triste, né? Mas tudo bem, faz parte. Vamos ver. Tem uma outra aqui, evidências preliminares do ADOS, tradução, adaptação transcultural e equivalência para a versão português 2019. Então, em 2019 a gente teve a ADOS realmente traduzida e validada. Ou seja, alguns anos depois, né, gente? De 1989 para 2019. Vamos lá. A escala está estruturada em 5 módulos. Cada um é específico para determinada idade e nível de linguagem. Se eu não me engano, a ADOS é tipo de 0 a 99 anos, assim. Ela não tem, não é tão pequenininha na questão da idade. Estou procurando informação aqui para vocês. Infelizmente não temos essa informação fácil aqui. Mas alguém aí usa a ADOS para conseguir me dizer? Porque eu sei que a ADOS, até onde eu sei, essa minha amiga neuro usa até para adulto a ADOS. Então isso é bem bacana, né? Quer dizer que é um teste que é sensível a adultos também. Daí muda só a forma de responder. Beleza, então o ADOS 2, né, e o ADIR são escalas consideradas padrão ouro na literatura internacional. E aí no Brasil aqui elas não são tão oficiais. Não há padronização na população brasileira. Tá, depois de 2019 tivemos, tá, gente? Teve a tradução, adaptação e equivalência semântica. Não quer dizer que o CFP autorizou ela, né? Não tá no site do CETEP-SI, então voltamos para aquela questão. Deixa eu ver só se ele fala aqui que o CFP, não fala se o CFP autorizou. Aqui, não tem padronização brasileira. Então ainda não é uma escala reconhecida pelo CFP. Bom, se alguém soubesse se isso mudou, né, vocês me avisam, mas a princípio, infelizmente, o mundo todo considera ela padrão ouro e a gente não. Mas a gente usa, né? Porque ela é uma escala muito boa, muito completa. O ADOS, ele é um teste de diagnóstico. Fala aqui que o roteiro de observação consiste em 8 tarefas apresentadas pelo examinador com duração aproximadamente de 20 a 30 minutos e que tem 2 jogos de materiais que vêm que variam no conteúdo e exigência cognitiva de acordo com a idade cronológica dessa pessoa, né? Eu falo criança porque é a minha galera, mas
pelo jeito pode aplicar em adulto também. Daí é claro, gente, que o adulto não vai brincar com brinquedos, tá? Vai ser perguntas e provavelmente o teste tem essa sensibilidade. Isso é muito legal, porque são pouquíssimos os testes para adultos que são realmente bons, né? Pra poder diagnosticar, ainda mais quando é autismo leve. Ah, entendi, era tudo em espanhol. Imagina, né, investir uma super grana no curso do teste e aí não ter certeza se ia poder usar. Entendo porque você não fez o curso, Carol. Eu não fiz porque acho que era muito caro na época mesmo. Mas bom, daqui a pouco chega, daqui a pouco barateia, daqui a pouco autorizam. É aquela coisa, né? A gente vai lidando com o que a gente tem. Mas ainda é ruim, assim, eu acho ruim que só o MChat é um teste que é usado no sistema público e no Brasil, né? Assim, para a maioria das pessoas. Claro que as psicólogas, as neuroparticulares, acabam tendo acesso a outros testes e conseguem usar e tal. Exemplo ADOS, exemplos outros que você falou que usa, né, Carol? Protea, IBC, ATA. Mas vamos lá, os comportamentos do ADOS são classificados em 4 domínios: interação social recíproca, comunicação e linguagem, comportamentos estereotipados restritivos, humor e comportamentos anormais não específicos, tá? Então, são essas grandes 4 áreas. E aí, a classificação é uma gradação de 3 pontos. 0, dentro dos limites normais. 1, anormalidade rara ou possível. E 2, anormalidade clara ou distinta. E diz aqui assim, ó, a pontuação 7 é eventualmente usada para indicar comportamento anormal, mas que não tem dentro dessa codificação. Curioso, não é mesmo? Aqui, ó, tem o valor. Neste link abaixo, poderá encontrar essa escala para comprar em Portugal. O valor é de 4.028 euros. Gente, vocês têm noção de quantos reais é isso? Mas o frete para o Brasil não é algo simples, né? Sério. Super caro. Mas bom, ele tem também tradução para várias línguas aqui, ó. Tcheco, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, alemão, italiano. Será que não tem para o português mesmo? Aqui tem o protocolo de avaliação de evidências e validade de critério no Brasil. Deixa eu ver se essa tabela tem em português. Vou abrir aqui, Carol. Já que a gente estava investigando junto, né? Ó, evaluation. Eu acho que não vai ter as tabelas aqui também. Não tem as tabelas traduzidas direitinho. Mas até vou perguntar pra Mari depois e eu trago pra vocês essa informação, tá? Se ela usa alguma tabela que é em português ou se talvez ela tenha adaptado no consultório dela. Descobriremos juntos. Beleza, vamos para o próximo aqui, que é o ADIR, que é a Entrevista Diagnóstica para Autismo Revisada, de 1994. E no Brasil chegou em 2009, né? Pelo que eu descobri aqui nas investigações. Então, o ADOS você faz com a criança. Então, o ADOS você vai lá e avalia a pessoa, tá? Você faz observação clínica com checklist. O ADIR, que complementa, né, o ADOS em como um todo, é uma entrevista só com os pais. Então, você obtém descrições detalhadas dos comportamentos para esse diagnóstico diferencial de autismo. A versão da ADI foi planejada com propósito de pesquisa. A versão revisada foi resumida e modificada para que, de 18 meses até a vida adulta. Então, realmente, o ADOS e a ADIR, ele tem essa questão que até avaliam até adultos. Então, se você é um adulto com autismo, possivelmente você pode buscar alguém que aplique o ADOS ou o ADIR. Ou os dois, né? Eu acho que se aplica os dois juntos. O ADIR consiste numa entrevista estruturada com 93 questões, que permite aos profissionais analisar os sintomas, né, de acordo com o autismo. 3 grandes áreas, que é linguagem e comunicação, interação social e comportamentos de interesse restritos, repetitivos e estereotipados. É bem interessante porque se a gente for olhar os critérios diagnósticos que tem no DSM-5 sobre autismo, essas são as grandes áreas que ele mede, né? Déficits na comunicação social, na interação social e comportamentos ou interesses restritos e repetitivos. Então o ADOS é bem legal porque ele pega exatamente os pontos onde a gente é guiado... acabou de falar isso no meu texto aqui. Exato, exatamente isso. A comunicação, interação social e comportamentos estereotipados. É bem essas 3 áreas que a gente avalia para fechar ou não o diagnóstico de autismo, né? Então, bom, não vou entrar nas questões de qual a pontuação de cada pergunta, porque, sinceramente, a gente não tem a escala toda, né? Mas aqui também diz que ela não é uma escala reconhecida pelo CFP.
e que o valor só da DIR é 175 euros, tá? E também compra em Portugal. Vamos para a próxima. Essa daqui, ela é de 2006, então ela é relativamente nova. E eu lembro que quando eu fiz estágio no CENEP aqui em Curitiba, que é o Centro de Neuropediatria do HC lá, o neuropediatra que estava atuando nesse ambulatório, ele estava querendo adaptar uma escala australiana de autismo para o Brasil. E daí, durante alguns meses, a gente trabalhou nessa escala. Como eu saí depois de um tempo, eu não sei o que aconteceu com essa escala. Mas eu acho que ela vai aparecer no texto, aí eu falo o nome delas para vocês, tá? O nome dessa escala aqui é GARS-2, que é um instrumento referenciado por normas que ajuda os médicos para identificar autismo em indivíduos de 3 a 22 anos. Alguém conhece essa escala? Essa pra mim realmente assim... Deixa eu ver se ela é validada. Não tem padronização brasileira, gente. Vamos lá. Ele foi padronizado nos Estados Unidos com uma amostra representativa. São poucas pessoas, tá? Foram 1.107 pessoas com autismo de 48 estados diferentes. Nossa, a escala pode ser concluída e pontuada de 5 a 10 minutos. O sonho do terapeuta, né, gente? Imagina. São 42 itens, também focado naquelas 3 grandes áreas que são do diagnóstico de autismo: comportamento estereotipado repetitivo, comunicação e interação social. Vou descobrir todas essas tabelas que a gente puder ter e usar informalmente, tá? Lembrem que a gente usa esses testes aqui que não são padronizados informalmente, mas nada impede que você, terapeuta, pegue um teste desses, leia comportamentos para ver se aquele paciente pode ou não ser autista, né? Se você tem alguma dúvida, se tá difícil para avaliar, por que não? É você com tua observação clínica, né? Você está só se baseando em algum teste americano ou outro teste que você conheceu. Então ele funciona com formulário de entrevista com os pais, um livrinho separado, e deixa eu ver se tem avaliação da criança. Não, esse é só um formulário de entrevista com os pais mesmo. GARS-2 é o nome dela. Gilliam Autism Rating Scale, tá? Esse é o nome dessa outra avaliação. E aí temos aqui o ASQ, que é o Autism Screening Questionnaire, que é de 1999. O ASQ tem 40 questões extraídas da DIR, que foram modificadas para tornarem-se mais compreensíveis aos pais. Então, o ASQ, ele é uma adaptaçãozinha da DIR. 2 versões do questionário foram projetadas, uma para crianças menores de 6 anos e outra para crianças com 6 anos ou mais. Então, a pontuação é de 0 para ausência de anormalidade ou 1 para a presença de anormalidade. Eu, pessoalmente, detesto o termo anormalidade? Detesto, mas eu estou aqui só passando informações para vocês, tá? Não vamos aqui entrar nas minhas opiniões pessoais sobre a questão. A pontuação total varia de 0 a 39 para indivíduos com linguagem verbal e até 34 quando as questões sobre linguagem não forem aplicáveis, tá? A nota de corte 15 é considerada a pontuação padrão ótima para a diferenciação de TEA, e acima de 22 pode diferenciar autismo de outros diagnósticos. Este questionário foi avaliado e validado para o Brasil por Sato em 2009. Então, que legal, Carol. Carol disse que tem a ASQ mais 16 para avaliar adultos. Sabe se ela é... essa daí maior também é validada? Para pessoas... Deixa eu abrir ela aqui porque eu gostei dessa também. Vamos lá. Vou abrir pra gente dar uma olhadinha. Ver se tem a 16 aqui. Manual de uso só. Da Prefeitura do Rio de Janeiro, gente. Que moderninhos, né? Enquanto a gente usa MChat, eles usam a ASQ. E tem a tabela aqui. Depois já sabem, né? Vai estar tudo no blog. Eu vou pôr tudo pra vocês lá. Olha quem chegou, meu queridinho. O inventário Portage. Lembrando que o Portage, ele não é para diagnóstico de autismo. Ele não foi pensado somente para autismo. Ele é uma avaliação do desenvolvimento infantil. Tanto que as áreas dele mudam um pouco das áreas que vocês estavam vendo até agora, tá? As áreas são socialização, cognição, linguagem, autocuidado e desenvolvimento motor, tá? Então vejam que são áreas que vão um pouco além daquelas 3 principais que a maioria dos outros testes estava avaliando. É de 0 a 6 anos, tá? Bom, gente, o Portage acaba sendo observação clínica com
um guia, né? Então você sabe o que testar com a criança, vai lá e marca. Testa com a criança, vai lá e marca. Então são várias provas que você faz com a criança para avaliar se aquilo ela faz ou não faz, beleza? Aqui tem, eu vou ver também se eu consigo. Aqui tem, ó, aqui diz que tem um download do Portage. Depois eu vejo se é verdade isso. E aí também tem outro que eu gosto muito, que é o PEP-R. Aqui já é o PEP-3, tá? O PEP-R é um instrumento de avaliação de idade de desenvolvimento de crianças com autismo ou outros transtornos. Então ele ajuda muito para elaborar um planejamento psicoeducacional, né? Porque ele tem as áreas que ele vai avaliar, que são coordenação motora ampla, coordenação motora fina, coordenação visomotora, percepção, imitação, desempenho cognitivo e desempenho cognitivo verbal. Essas são as áreas do PEP-R que eu pessoalmente adoro, porque o PEP-R traça um gráfico muito fácil do pai e da mãe entender como funciona, como está o desenvolvimento do filho dela, né? Então o PEP-R realmente, sou fã. PEP-R Portage, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu volta e meia posto sobre eles, porque eu gosto muito sobre eles, tá? O que encontro dificuldade no ESC infantil é que tem perguntas referente quando a criança tinha de 4 a 5 anos e os pais nunca lembram. Realmente, risco que corremos quando a gente depende da lembrança dos pais. E também tem a questão que eu trouxe antes, né, Carol? De repente, aquele pai tá num processo de negação e ainda não quer cogitar autismo no filho, não quer. Então, ele talvez burle alguma... Burle? Existe essa palavra? Talvez ele te engane, assim, sem saber que ele tá fazendo isso, em algumas respostas, porque ele realmente não quer que você encontre autismo, né? Que você fale assim, olha, realmente seu filho é autista, porque os pais têm um processo até conseguirem lidar e aceitar e tudo. Então, quando a gente depende da entrevista, é fácil, porque você vai lá e marca, mas pode ser um pouco imparcial, né? Essa questão é difícil, assim. Então, tem essa questão. Pode ser um pouco parcial, né? Acho que eu errei a palavra. Pode ser um pouco parcial. Vamos para a próxima, que é a ABLS. Quem conhece a ABLS? A ABLS é a avaliação de linguagem básica e habilidade de aprendizagem revisada. Gente, eu tive acesso a ABLS. E ela tem, tipo, sei lá, umas 600 perguntas. Não lembro exatamente, tá? Aqui diz que tem 544 habilidades que ela mede em 25 áreas. Então, assim, é enorme, tá? É muito grande mesmo assim. A primeira versão foi lançada em 1998 e foi desenvolvida, bom, pelos profissionais aqui que têm foco em ABA, tá? Todos são BCBA. Lembra que BCBA é o nome americano para profissionais analistas de comportamento, com a formação correta de acordo com as normas americanas de analistas de comportamento, tá? Vamos ver se ela é autorizada no Brasil. Tô descobrindo aqui, peraí. Cadê a minha informação? Não tem padronização brasileira, mas tem tradução, né? Então tem aqui um PDF dela também. Eu posso pôr no blog se vocês quiserem. E ela avalia várias habilidades com um olhar mais comportamental, tá? Quando eu fui conhecer essa ferramenta, eu vi que tinha bastante questãozinha comportamental, assim. E ela é muito completa, muito gigante e completa, tá? Então, se você curte a área comportamental, provavelmente a ABLS seja uma que você vai gostar de usar. Qual mais que temos aqui? Tem a Vineland, que não é exatamente para autismo, né? Mas ela avalia comportamentos adaptativos. Então, os grandes domínios da Vineland que estão aqui são comunicação, autonomia, socialização e função motora. E aí aqui diz que você consegue avaliar o comportamento de diferentes transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, não temos editoras no Brasil que comercializem essa escala? Bom, eu realmente nunca usei a Vineland, pessoal. Eu sou muito fã do PEP-R e do Portage e eles suprem bastante o que eu preciso. E aí, quando eu quero realmente olhar para o autismo, que não me bastou observação clínica, eu mando para fazer o ADOS, tá? É assim que eu trabalho atualmente. E aqui temos o PIBMAP, tá? Lembrem que tem alguns testes que eu tô trazendo para vocês que não são somente para avaliar autismo, tá? Então, alguns avaliam comportamento, alguns avaliam já habilidades de comunicação, habilidades comportamentais, alguns avaliam desenvolvimento, tá? Cada um avalia um pouquinho. Agora, para diagnóstico mesmo,
eu diria que é o ADOS e as escalas para rastreamento, assim, de autismo, né? Que foi as que eu citei, que são bem focadas em autismo. Então, o VB-MAP, ele compreende 170 marcos do desenvolvimento, subdivididos em 3 níveis. Vamos ver quais são os nomes dos níveis. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem aqui. Mas eu posso, se vocês quiserem muito saber sobre algum bem específico, eu posso conversar com pessoas que aplicam essas escalas, né? Tipo, eu tenho um amigo psicólogo que aplica o VB-MAP. Eu não aplico. Por quê? Porque não aplico. Ele é bem focado em comportamento verbal e aí não faz sentido muito para minha forma de trabalhar. Mas se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer live com um profissional que aplique, né, alguma dessas tabelas para eles contarem mais pra gente também. Aí aqui também tem o checklist do currículo do Denver, né, que vocês devem conhecer, que realmente é do método Denver, que vai ter um currículo de de como avaliar essa criança para intervenção, mas aí realmente só vai poder usar quem tem a formação no Denver, acredito eu, né? E aí tem um outro aqui que é o protocolo Pré-Out. Pré-O, para quem fala francês, é o protocolo Pré-O que tem origem na França e ele tem uma base psicanalítica, tá? Assim como o IRD, que é o Indicador de Risco para o Desenvolvimento do Autismo Infantil, também tem uma base psicanalítica. Então, tem esses dois que tem base em psicanálise. Para quem aí curte a psicanálise, tem 2 protocolos que tem essa base. Então, esses 2, eles exigem um raciocínio clínico. Tá escrito aqui, ó. Não pode ser aplicado automaticamente, como seria fazer checklist. Seu uso requer um raciocínio clínico. Então, sinceramente, eu nunca usei esses 2 com base psicanalítica, porque vocês sabem que eu sou desenvolvimentista. Então, geralmente, o que eu for usar para avaliar minhas crianças vai ter uma base no desenvolvimento infantil. Vai ter relação com marcos de desenvolvimento dessa criança, né? E é que hoje em dia é muito raro eu precisar usar uma escala de rastreamento de autismo, porque eu trabalho tanto com autismo que é bater o olho, já saber decor o checklist possível para a criança ser ou não autista ali nas 3 grandes áreas do DSM, né? E conseguir fazer essa avaliação. Mas eu gosto muito de avaliação para intervenção, né, gente? Então, meu grande foco de consultório hoje é se chega uma criança, me pedem para fazer avaliação, falam, oi Paulinha, você faz avaliação de autismo e tal, eu falo assim, olha, vou mandar você para essa neuropsicóloga e aí a neuro faz a avaliação, porque não é o meu foco, eu gosto de avaliação para intervenção. Então, quando essa criança chegar até mim, ou ela já tem diagnóstico, ou eu vou avaliar para começar a trabalhar. Eu não vou avaliar só para fechar diagnóstico de autismo. Isso quem vai fazer é a neuro ou a médica dessa criança, tá? Pediu o desses da psicanálise. Um é pré-out. Eu até escreveria no quadro, mas eu vou escrever aqui embaixo, ó. Pré-out é um desses e o outro é IRD. Esses 2 são os com base psicanalítica, tá? São feitos na França, porque a França tem uma psicanálise fortíssima, né? Para quem não sabe, realmente a psicanálise domina bem a França. O que o ABA domina no Brasil, na França é a psicanálise, mesmo para autismo, gente, ainda é a psicanálise que tá lá. E, ó, não tô aqui para dar opinião, né? Cada um sabe como trabalha, o que gosta. E se é uma escala que dá para usar e é legal, por que não conhecer? Eu acho que tem esse ponto da gente estar sempre mente aberta. Porque o IRD tem uma parte bem legal da relação mãe-bebê, de como era, que pontos que ela via nessa criança desde bebê que os outros não têm. E isso é bem interessante, né? Mas eu gosto que o nome dele é Indicadores de Risco para o Desenvolvimento Infantil. Então não quer dizer que ele vai lá e vai fechar diagnóstico de autismo. Lembrando que para realmente fechar diagnóstico de autismo, meu povo maravilhoso que está nessa live, precisa ter observação clínica. Não é só você fazer um checklist e pronto. Fechou o diagnóstico. Não é, sabe? Você vai ter que aprender a ter um raciocínio clínico bom o suficiente para olhar aquela criança e testar brincadeiras que avaliem as áreas do autismo. Interação social, dificuldade, déficits, né, na comunicação social e comportamentos restritos e repetitivos, né, movimentos repetitivos. São 3 grandes áreas aí que a gente precisa saber que tem a relação com o autismo. E se chega um paciente na sua sala que apresenta déficits nessas áreas, opa, te liga o alerta já. Lembrando que não tem generalização do tipo, mas meu filho olha no olho, então ele não é autista. Não quer dizer. Mas meu filho fala. Não quer dizer. Mas meu filho adora abraçar os amigos. Não quer dizer, tá?
O grande desafio para quem trabalha com autismo é esse. É porque não tem nada que seja uma regra geral e padrão sempre. De cada paciente meu, é cada caso tão específico que a gente não pode falar assim, autista é sempre assim. Não tem. Infelizmente não tem. Tem que ter déficits nessas áreas, né? O DSM te explica direitinho se você tem alguma dúvida de como olhar autismo na criança. Põe DSM-5 PDF no Google, vai abrir a página, o DSM é um livrão, procura Ctrl F, transtorno espectro autista, vai procurar no texto e ele vai ter exatamente as áreas de déficit para avaliar autismo. E aí, olhando aquelas áreas, você consegue fazer a tua observação clínica com uma padronização muito certa e séria, né? Porque é o DSM que guia os médicos, psicólogos e quem for fechar o diagnóstico dessa criança, tá? É baseado no DSM, não é baseado em achismo. Tem que seguir o padrão dos déficits que o DSM te passa. Vamos lá, que tem mais algumas aqui pra gente falar, que tem uma que se chama a escala australiana que eu falei pra vocês. Essa se chama Escala Australiana para Síndrome de Asperger. Ela não tem padronização brasileira, gente. Então lembrem que muitas escalas que eu conversei com vocês hoje não são padronizadas. Mas não quer dizer que informalmente você não possa pesquisar e olhar para conhecer, para entender mais. Foi feita em 1998, tá? Ela tem... Deixa eu ver para que idade que é. Não tem idades aqui. Depois no blog eu vou postar tudo bem organizado, tá? Então você que tá vendo a live gostou da ideia, quer saber mais, no blog vai estar tudo bem organizadinho. Olha, aqui tem uma outra que essa eu realmente não conhecia, mas eu vou falar o nome pra vocês, que se chama Protocolo de Investigação Psicanalítica de Sinais de Mudança em Autismo, se chama PRISMA. Que ano? 2015. Deixa eu ver se ela tem padronização, acho que não. Acho que essa é bem, foi uma pesquisa feita e trouxeram aqui o PDF e o artigo, tá? Protocolo PRISMA se chama. Busca mapear o desenvolvimento emocional de crianças com TEA e sua evolução no tratamento psicanalítico, tá? Então tem um olhar da psicanálise também para quem gostar. Bem interessante, tem até uma questão de integração sensorial aqui dentro. Essa vale a pena a gente abrir para dar uma olhada depois, né? Vão no blog que vai estar tudo lá, tem até o PDF aqui. Esse aqui se chama Behavioral Observation Scale for Autism. BOSS. O BOSS é um instrumento desenvolvido com o objetivo de investigar o grau de severidade dos autistas em níveis comportamentais. Não temos padronização brasileira. E aqui não tem muita informação sobre essa escala. Aí aqui tem uma que é em francês, se chama... essa é a ECA. Ela tem um nome em francês bem bonito, ó. Échelle d'évaluation de comportement autistique. Chique, né? Esse é um procedimento de avaliação contínua utilizado pelas pessoas que trabalham com a criança e que aborda os domínios da comunicação, percepção e imitação. Não temos padronização brasileira. E, a princípio, pelo que tudo me indica, ela tá em francês aqui. Mas se ela for muito legal, eu até traduzo para vocês, pra gente ter acesso a mais informações, se a gente tiver algumas informações legais diferentes, tá? Aí tem mais um aqui, que é focado em uso para pesquisadores, que se chama ARC. Testes para transtorno espectro autista em crianças, jovens e adultos do Autism Research Center, em 2020. E essa aqui é muito... Nossa, olha só. Aqui tem uma lista de testes desenvolvidos por esse Autism Research Center, dos Estados Unidos, para usar no decorrer da pesquisa deles. E aqui tem uma lista dessas escalas. Bem interessante. Só que tem muita, gente. Aí assim, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver, que eu vou contar quantas tem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nossa, acabou, umas 50. Então são todas avaliações que eles usaram para fazer testes dentro da ARC, que é a Universidade de Cambridge. Acho que é isso aqui. Bom, essa parte aqui, ó, muito complexa. Né? Vamos ficar com os testes que a gente já conhece, que é melhor. E, bom, tem aqui a última que eu queria passar para vocês. Acabamos, gente. Acabamos. Muita informação, né? Eu sei. E foi tipo uma pesquisa junto com vocês, porque lembrem que eu não sou neuropsicóloga. As informações que eu passei para vocês foram um resuminho de tudo que eu achei sobre testagens que estão na internet ou que psicólogos e neuropsicólogos usam. E vai estar no blog lá depois mais postagens sobre isso, tá bom? Me perguntaram aqui quais que eu mais uso e eu falei que eu uso mais o PEPR e o Portage,
porque eu tenho muito foco em intervenção para avaliar. E para mim importa muito mais o desenvolvimento dessa criança do que o comportamento autístico em si. Porque lembrem que no meu olhar, como tia Paulinha psicóloga, a criança não vai deixar de ser autista. Então, não tem nenhum comportamento dela que eu precise mudar para normalizar uma criança, tá? Esse é um ponto que é bem importante a gente relembrar. Tem alguma dúvida, gente? Passamos um pouco do nosso horário, mas acho que foi legal, né? Saber que existe tantas escalas para autismo. E aí depois vocês podem ir no blog lá, que eu vou deixar tudo bem organizadinho. Para iniciar a intervenção, qual dessas você costuma usar? Geralmente, né, como eu falei, a criança já vem para mim avaliada pela neuropsicóloga que eu confio. Caso ela não venha avaliada, eu vou pedir para ela ir para avaliação. Ou eu vou começar a minha intervenção focando no desenvolvimento dela. Então eu vou usar a tabela PEP-R e o Portage, que são são duas avaliações do desenvolvimento infantil. Então eu tenho o que uma criança de 5 anos neurotípica faria e que essa criança está atrasada. E aí eu preciso correr atrás dessas áreas do desenvolvimento para eu poder ajudar essa criança, né? É mais nesse olhar que eu atuo, tá bom? Psicoplano. Ai, gente, dentro do psicoplano vão ter vários PDFs de vários testes, pelo amor de Deus. É óbvio que eu vou passar tudo para vocês, tá? Vai ter PEP-R, vai ter Portage, vai ter todos esses testes que tem em PDF, vai ter uma lista lá dentro de testagem, porque eu quero mais que vocês apliquem e usem. E aí uma informação interessante que eu esqueci de falar, que geralmente eu lembro de coisas no final da live, que a minha monografia, quando eu me formei, meu TCC, né, monografia TCC, acho que tanto faz o nome, era uma avaliação, uma comparação entre o PEP-R e a CARS, num caso de trigêmeos. Então eu tinha era a mãe, né, dessas 3 crianças, era uma menina e 2 meninos, e eu avaliei eles com o PEP-R e com a CARS, porque eu acho que eles já tinham um diagnóstico de autismo. Isso, eles já tinham ido no neuro, e o neuro já tinha falado que os 3 eram autistas, e aí eu fiz essa comparação para ver como que o PEP-R via essas crianças e como que a CARS via essas crianças. E a grande conclusão da monografia, né, para quem quiser, eu devo ter ela no computador, era que realmente a CARS era muito superficial para aquelas crianças e que o PEP-R ele avaliava todas aquelas áreas do desenvolvimento para a gente conseguir enxergar bem onde trabalhar. Independente das características do autismo, antes de tudo tem um atraso no desenvolvimento naquele caso, né? Nem sempre tem, gente, mas naqueles casos tinham e a gente tinha que correr atrás daquelas questões, né? E aí a observação clínica me fazia ver os traços do autismo e áreas que eu podia ajudar essa família, essas crianças. Então essa monografia foi super legal. Esses meninos hoje devem ter, se eles tinham, quantos anos que eles tinham na época? Uns 4, 5, eles eram bem bebês na verdade, então talvez 3, 4. Nossa, eles eram bem pequenininhos. Foi muito legal esse trabalho. De repente eu trago amanhã um dia pra contar pra vocês como eles estão hoje em dia. Que eram trigêmeos, né? Imagina. Foi super, super bacana poder estudar com eles. Assim, a mãe era uma fofura. Muito bem. Obrigada por estarem comigo até agora, né? Foi uma super live grandona. Qualquer dúvida, lembrem que eu tô sempre disponível. Pode mandar inbox, pode mandar mensagem, pode comentar nas fotos que eu vou estar sempre respondendo vocês. No blog vai ter o texto, não sei se amanhã eu consigo, mas, né, a princípio, no máximo essa semana ou semana que vem eu faço esse texto pra vocês, com todos esses testes e os PDFs que eu consegui colocar lá. Beleza? E dentro do psicoplano, claro que eu vou ensinar meus psicoplanners maravilhosos a aplicar o PEP-R e a Portage, eu vou ensinar lá dentro. Tá bom? Estou gravando aulas, ó, o meu quadro aqui. E tá aqui pronto pra gravar a aula de amanhã. E aí, aos pouquinhos, eu vou aprimorando o psicoplano com muitas aulas pra vocês. Tá bom, gente? Beijos, boa noite. Até os próximos stories aí amanhã. Beijos. Tchau.